Olá, turma, novamente. Hoje vamos ter nossa aula sobre intertravamento, que essa técnica conjugada com a técnica de selos elétricos potencializa e flexibiliza bastante os projetos de circuitos de comandos elétricos, né? Se nós associarmos a isso nossa destreza com a, a implementação das lógicas de comandos nos nossos circuitos, nós potencialmente podemos realizar projetos de qualquer natureza e complexidade, praticamente falando. Tá bom? Então vamos a esta aula. Pois bem, tomamos um circuito que ainda não possui o intertravamento que vamos expor em seguida. É um circuito que simplesmente utiliza um relé ou um contactor, a bobina no circuito de comando, contacto no circuito de potência, como já conhecemos, para acionar uma carga. Nós já conhecemos muito bem esse tipo de circuito. Suponhamos agora um outro circuito idêntico ao primeiro, ou parecido com o primeiro, né? Mas com a mesma finalidade. Também uma carga acionada indiretamente por um relé ou contator. Suponhamos agora o seguinte pré-requisito para o funcionamento deste circuito, composto de dois circuitos ou subcircuitos, digamos. O pré-requisito é o seguinte: eu posso acionar uma carga, eu posso acionar esta carga, mas é proibido, por algum motivo, acionar as duas cargas em conjunto, dois motores, por exemplo, em conjunto. Como eu posso impedir que isso que está aqui na tela aconteça, né? Que essas duas lâmpadas acendam ao mesmo tempo? Esta técnica é que se chama intertravamento. Vamos raciocinar um pouquinho em cima disso, né? O que eu tenho que fazer para não permitir, por exemplo, que a lâmpada H2 acenda, uma vez que o H1 já está aceso? Eu preciso cortar a corrente do contator K2. Ou seja, a ação de ligar o circuito 1, energizar a bobina K2, deve estar associada a uma ação preventiva de cortar a possibilidade de passar corrente no K2. K1 deve cortar K2. E a recíproca é verdadeira, né? Se eu ligar primeiro o K2, vamos ligar de novo, ligar primeiro o K2, isso deve estar associado a uma ação preventiva de eu não conseguir fazer isso aqui, de eu não ligar o K1. Então o K2, além de fechar esse contato dele para ligar a sua carga, deve prevenir que o K1, ele deve cortar a possibilidade do K1 receber corrente quando eu fechar a chave liga 1, tá ok? Vamos ver como é que é feito isso. Perceba então que, por exemplo, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar um contacto normalmente fechado, botar aqui, de tal forma que quando eu ligue o liga 2 e energize o K2, esse contacto abra e previna de ligar o K1. E respectivamente eu posso fazer a mesma coisa desse lado aqui. Obviamente que este contacto aqui, normalmente fechado, ele tem que ser do outro circuito, que vai mandar abrir aqui.
E este aqui também tem que ser do primeiro, né? Então vejamos, se a gente simular aqui, ó, se eu apertar o liga 1, vai energizar o K1, vai abrir esse contato, né? Olha, abriu aqui. E aí, né, se esse contato estivesse cortando essa linha, não funcionaria. Da mesma forma, se eu apertar o liga 2, vai energizar o K2 e vai abrir esse contato. Então veja que a bobina K2 é de um contactor que tem um contato normalmente aberto para energizar a carga dela e um contato normalmente fechado para cortar a energia, a corrente da bobina K1. E reciprocamente também acontece. A bobina K1 tem um contato, o contactor K1, melhor dizendo, tem a bobina K1 e tem um contato NA que vai levar corrente para sua carga, mas tem um contato NF, normalmente fechado, que quando acionada essa bobina vai abrir e vai cortar esta linha. Tá, ok? Vamos ver então como fica este circuito. Então vejam só, estão aqui circundados pelas mesmas cores aqueles que pertencem ao mesmo contator. Então bobina K1 tem um contato normalmente fechado aqui, logo antes da bobina K2 para cortar a chance dela receber corrente. Isto em amarelo. Em azul, nós vemos que a recíproca se faz verdadeira. A bobina K2 tem um contato K2 normalmente fechado logo antes da bobina K1 para impedir que ela receba corrente quando K2 estiver energizado. Então um corta o outro, um trava o outro, por isso que chama intertravamento. K1 aciona o seu contacto NA, normalmente aberto para levar energia para sua carga, mas também aciona um contato NF para cortar a bobina K2 ou impedir que ela seja energizada. O que vai acontecer aqui? Quem for ligado primeiro corta o outro. Se eu ligar primeiro o liga 1, esse circuito funciona e esse fica impedido de funcionar. Se eu ligar primeiro o liga 2, este circuito 2 funciona e o circuito 1 fica impedido de funcionar. Vamos ver como isto acontece. Vamos então simular e ver como é que isso acontece. Vou ligar o K1 primeiro. O liga 1, que vai ligar o K1. Energizou o K1, ó, fechou o contato que é normalmente aberto, ele fechou. E o que é normalmente fechado abriu, ó. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, liga 2, não adianta nada, não vai energizar essa bobina porque está aberto logo aqui antes dela. Certo? Ao contrário, se eu fechar o liga 2 primeiro, ó, energiza a bobina K2, fecha o contato que é normalmente aberto, leva a corrente para a carga. Mas além disso, abre do outro lado, logo antes da bobina K1 abre o circuito. Por mais que eu queira energizá-la, eu não vou conseguir porque está cortado aqui. Tudo bem? Então isso é que se chama intertravamento, um trava o outro. Tenha em mente o seguinte, são dois contatores, um travando o outro. A regra é simples. Logo antes da bobina de um contato normalmente fechado do outro. Logo antes da bobina do outro, um contato normalmente fechado do um. Simples assim, seja qual for o circuito, simplório como este ou mais complexo, como já vamos ver. Pois bem, tomemos agora um circuito com selo elétrico, né, que a gente aprendeu na última aula. Selo simples aqui, olha. Que tipo de selo é esse aqui? Liga dominante. Dois circuitos são iguais, cada um tem seu selo liga dominante para evitar que a gente fique apertando o botão. Mudou alguma coisa? Não mudou. Antes eu tinha o selo e logo abaixo dele a bobina. Eu só coloquei o corte aqui do intertravamento antes da bobina pela outra bobina.
E a recíproca é verdadeira. Logo antes da bobina vem o corte, cruzado, digamos assim, intertravado. Então logo abaixo do selo e antes da bobina. Antes eu tinha selo e bobina, botei o corte no meio. Perceba que o circuito de potência não muda, como a gente cansou de falar, né? Toda a lógica fica no circuito de comando. Eu vou mudando a lógica aqui e o circuito de potência raramente muda. Tá? Então vamos ver com o selo desliga dominante, se muda alguma coisa. Dou um toque só no botão, acionou o selo, encerrou a história. A corrente está vindo aqui pelo selo. Automaticamente, essa bobina energizada abre esse contato aqui. Eu posso tentar acionar aqui o tanto que eu quiser, que nada feito. Quem acionou primeiro ganha. Eu vou desligar aqui e vou acionar o liga 2 primeiro. Pronto, fechou o selo, ligou a carga. Posso tentar ligar do outro lado, que nada feito, tá? Certo? Só para lembrar aqui a questão do porquê liga dominante, a gente viu na próxima aula, mas é que se eu tentar ligar e desligar ao mesmo tempo, vence o desliga, né? Este é o desliga dominante. O liga dominante é o que vem na sequência. Pois bem, vejamos o liga dominante aqui, ó, só mudou o selo. Nosso foco é o intertravamento. Mudou alguma coisa? Não. Sempre a ligação cruzada aqui, logo antes da bobina de um, o corte do outro, normalmente fechado. Logo antes da bobina do outro, o corte do um, normalmente fechado. Tá? Mudou o selo aqui, que agora é liga dominante. Fechou o selo, funcionou. Posso tentar fazer funcionar do outro lado, não funciona porque tem o corte aqui. Tá ok? Quanto ao desligamento do selo, desligou. Vamos ver do outro lado, fechou aqui. Posso tentar fazer funcionar aqui, não funciona, desliga. Quanto ao corte do selo em si, desculpe, ao fato dele ser liga dominante ou desliga dominante, está claro que esse aqui é liga dominante, porque eu fechando o liga, a corrente passa aqui e energiza a bobina, independente do desliga estar ligado ou não ligado. A corrente não passa por aqui porque o desliga está aberto, mas passa pelo liga. Tá ok? Então esse é o liga dominante. Vamos lá então a um exemplo mais concreto, né? Que no fundo aumentou um pouquinho a complexidade só. Eu tenho aqui um selo, que selo que é esse? Desliga dominante. O desliga está aqui antes. Selo desliga dominante do outro lado. Intertravamento aqui, né? Onde é que está o intertravamento? Está aqui, ó. Está intertravado aqui. Bem aqui está o intertravamento. Tá? Aqui é a carga. Carga, e eu botei em paralelo com ela, que é um motor CC, né, de ímã permanente. Botei em paralelo uma sinalização aqui, para uma e para outra. Só. O circuito é basicamente o mesmo. Então vamos ver como ele reage. Pronto. Selo elétrico armado. Carga energizada, motor virando, sinalização. Esta bobina K1 vai matar o outro circuito aqui. Posso tentar ligar o outro, que nada funciona. Só se eu desligar este aqui. Aí eu posso ligar o outro. Ligou o outro e este aqui jamais funcionará. Só se eu desligar esse e ligar aqui. Então, é um circuito que ele garante que duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. E isso é algo que é não raro. A gente vai precisar disso por conta de evitar curto, quando a gente estiver chaveando sentido de giro de motor, por exemplo, né? Enfim, quando você está trabalhando com máquinas, no mudar a configuração das máquinas pode haver curto-circuito. E além disso, máquinas
como é o caso aqui, às vezes não podem trabalhar em conjunto porque uma depende da outra mecanicamente de alguma forma, né? Como levar algo para uma esteira e a partir daí essa esteira começar a andar, enfim. Há inúmeros exemplos que a gente vai ver ao longo do curso. Tá ok? Vamos ver agora um caso já com uma sinalização mais próxima do que seria o real, um circuito um pouquinho maior. Muito bem, esse é um circuito já maior, não há como dar um zoom, né, maior aqui, porque ficaria a parte dele fora da tela. Mas está muito claro aqui, a parte de cima é o circuito de comando, a parte de baixo é o circuito de potência. Aqui eu encontro o comando para esta primeira máquina, esta parte do circuito de potência, e aqui eu encontro o comando para esta segunda máquina, esta segunda parte do circuito de potência. Os nomes são claros. K1, K1 vai fechar essa máquina. K2, K2 vai fechar essa máquina em sua respectiva sinalização. Eu tenho aqui um selo liga dominante, nesse exemplo. Outro selo liga dominante aqui. Tá ok? E as redes agora são diferentes em natureza elétrica. Aqui eu tenho uma tensão tipicamente de comando, 24 volts CC. Ok? E aqui eu já tenho uma rede 220 volts CA. As máquinas são monofásicas CA, tá? Sei lá, ventiladores, por exemplo. Tá ok? Eu tenho também a presença de dois disjuntores, né, que vão levar energização e segurança a essa rede, ou sub-rede. Vamos simular então. Fechando os disjuntores, a gente vê algo parecido com aquele da aula passada de selo elétrico, né? Energizado o circuito de potência e o circuito de comando, né? No caso, para essa lâmpada que indica perigo piscante, basta energizar o circuito de potência. Energizado o circuito de comando, você tem então a luz verde indicando o circuito energizado, ON. A mesma coisa se reflete aqui no circuito de potência. Certo? Numa situação de emergência, o que vai acontecer aqui? Daqui para frente é cortado, não tem mais energia aqui, apaga a luz verde e acende uma luz vermelha de emergência aqui. Desse lado também, abriu aqui, apagou a luz verde, fechou aqui para que acendesse a luz de emergência. Esse exemplo é baseado naquele da aula passada de selos elétricos, a gente já viu. Posto isso, voltemos o circuito à posição, relaxemos aqui a chave de emergência. Pois bem, fazendo isso, o circuito mostra novamente que está pronto para operar, tá? É interessante lembrar que esse contator CAAL, que esse aqui já falamos nele em aula anterior, ele é um contator de contatos auxiliares, né? Tá? Não é um contator de carga como esses dois aqui, que embora sejam de carga, têm contatos auxiliares por selo elétrico. Muito bem, então vamos lá. Fazer o motor girar.
motor girando. A simulação ela vai ficando cada vez mais lenta por conta da memória, tá? Selo elétrico armado, motor 1 girando aqui, ok? Intertravado, esta bobina travou o funcionamento da outra aqui, ó, abriu o circuito. Posso tentar mandar fechar esse circuito aqui, que não tem jeito, não passa corrente para essa bobina, tá? Esse é o intertravamento. Legal? Eu tenho que desligar aqui, tenho que desligar o primeiro circuito para depois ligar este circuito aqui. Então agora eu posso ligar o circuito 2, acionada a bobina, o motor e sua respectiva indicação de luz branca. A gente já falou que põe cinza aqui por causa do software, que não tem. Está funcionando. E aí eu posso tentar ligar aqui, que eu não vou conseguir, está intertravado, tá? Bem aqui tá cortado por causa desta bobina, então não adianta que eu não vou conseguir. Só ligo uma máquina dessas por vez. Tá ok? Então, pessoal, essa é uma aula curta mesmo, tá? A técnica é simples, mas muito eficiente. E o importante é você sempre pensar assim: corta antes daquilo que você quer cortar. No caso anterior eu tinha uma bobina. Aqui eu aproveitei para, em paralelo com a bobina, colocar uma sinalização aqui. Vai cortar todo mundo daqui para baixo, tá? Quando o K2 estiver energizado. E a recíproca é verdadeira quando o K1 estiver energizado desse lado. Vai cortar todo mundo do contato normalmente fechado de K1 para baixo. Intertravamento é sempre assim, tá? Eu boto um normalmente fechado do outro logo antes daquilo que eu quero cortar no 1 e vice-versa. Joia? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Até a próxima então.